Bem-vindos a mais um Café com Democracia, Café parceria com entre Democracia. Vozes 365 e Filosoféia. Com você, Paulo Marcelo e o Rogério Lagreca. Aê, Paulinho, eu gostei dessa introdução, hein? Muito bom, muito bom. Um E aí? espaço dedicado para todos que são defensores da verdadeira democracia. Liberdade de expressão é aquela que tem a zona do limite entre a ética e o crime. Muito bom, hein? Gostei dessa introdução. Você bolou isso agora? Ou já estava ensaiado? Me saí bem? Muito bom, Paulinho, gostei, viu? Tá fazendo um frio aí, cara? Tá fazendo frio. Impressão minha, ou eu acho que as marcas de celulares, eles fazem com que a gente fique mais branco quando a gente está de Bem, frente às telas. Eu tenho essa sensação de será? que esses filtros, esses fabricantes, eles são tendenciosos. A gente fica com a Então, cor é de que o pele meu. estranho, né? Você sempre fala para eu limpar aqui a câmera, mas mesmo assim, né? Não, não é sobre o seu celular, é uma observação. Ó, Galera, sejam todos muito bem-vindos hoje, né, a mais uma live do Voz 365, junto com o Filosoféia. E o tema da aí, nossa conversa hoje é um dos assuntos mais explosivos e controversos do Brasil atual. O uhum, crescimento, gente, das bets, das casas de apostas online e os impactos disso na sociedade brasileira. Porque o uhum, que começou como entretenimento virou um fenômeno nacional. Gente, sim, tá na capa de revista, tá na propaganda de TV, tá na novela, tá com os uhum, influenciadores nas redes sociais, tá na capa da propaganda desses ônibus, né, transporte uhum, público que a gente ouve, tá nos outdoors. Gente, roubaram o nosso país e a gente não tá sabendo. Cara, é muito audácia. Gente, a gente tem que falar porque tá na TV, tá nos podcasts, tá com os uhum, artistas, camisas de clube, cara. E uhum. agora, no cotidiano das famílias. Desculpa. Então, mas Saúde. junto com esse crescimento, começaram a surgir perguntas cada vez mais sérias. Estamos Uhum. diante apenas de um novo mercado ou de uma indústria que lucra diretamente sobre o vício, a vulnerabilidade e o endividamento da população? Porque Uhum. enquanto muita gente vende a imagem de dinheiro fácil, liberdade financeira e mudança de vida, os números de endividamento, compulsão e destruição financeira também começam a crescer. E talvez uma das partes mais delicadas dessa discussão seja justamente o papel dos artistas, dos influenciadores, da mídia e da televisão aberta na normalização das apostas como algo cotidiano. Além Uhum. disso, vários países possuem restrições extremamente rígidas e alguns até proíbem determinados modelos de apostas. Então a pergunta é, por que o Brasil abriu tanto espaço para esse mercado? E para aprofundar hoje a nossa conversa, recebo novamente o professor Rogério Lagreca para uma discussão sobre política, economia, comportamento social e os impactos culturais das bets no Brasil. Legal, legal. Muito obrigado, viu, Paulinho, por essa maravilhosa introdução que você sempre está bem? Você passou bem a semana? Cara, a gente que está Viu? na Deixa eu sala de falar. aula, a gente está exposto, né, a esses vírus, esse povo com doença, com gripe, Sim, né? Tô meio que espirrando hoje, tô é, meio desconfiado, mas eu tô bem, tô bem. Espero que a sua que bom, que gripe bom. também já tenha passado. Sabe o que eu acho legal a gente falar? Como é que você teve a ideia desse tema? Lembra que a gente se falou na semana passada, num dia pela Assim que manhã. encerramos a live, eu acho, e pela manhã, não foi? Isso, aí pela manhã você falou assim, cara, eu estava no ônibus aqui e vi um cara apostando no Tigrinho. O que essas bets estão fazendo com a gente? Foi, Aí, eu tava no ônibus, eu uso transporte público, não parece, galera, mas eu uso transporte público, uhum, e era 5h25 da manhã. O ônibus uhum, não estava lotado, né? Eu tava tranquilo, era uma questão, para mim, de apenas transporte de uma distância de
3 quilômetros de um lugar para um ponto. Uhum. E ali fiquei em pé, daqui até ali não me custa ficar em pé, e sentei, e fiquei em pé. E aí eu observei um gari entrando no transporte público. Era gari, porque a farda era de gari, e eu conheço a empresa, e aí ele sentou. E, obviamente, a pessoa que abre o celular não tem uma película invisível, né, como é aquela de privacidade, abriu, e aí eu vi. Quando ele sentou, a primeira coisa que ele abriu foi o aplicativo de bets. Depois Sim. ele foi para as redes sociais, né, Instagram, ver notícias. E aquilo ali, cara, me intrigou. Cara, o que está acontecendo com essa galera que está achando que vai ficar rico jogando casinhas de aposta, bets? Quem fica rico jogando bets? Além de quem faz a propaganda e de quem é o dono das bets. Então, eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar que, assim, para começar, a gente precisa trazer dados, né, Paulinho? Eu acho que esse é o caminho aqui para quem está com a gente também. E alguns dados aqui, eles são bem impactantes e são bem preocupantes, porque as bets, elas se tornaram hoje em dia uma questão de saúde pública, né? Porque é um negócio que está aí afetando o orçamento familiar, está gerando uma infinidade de problemas dentro de relacionamentos afetivos, dentro da família em si, né? Porque está tendo um impacto muito grande no endividamento das famílias. Eu acho que essa é a grande questão. 61,8% dos apostadores são homens, tá? E 38,2% são mulheres. As mulheres, elas têm uma tendência a apostar menos, porque, como a gente bem sabe, a mulher, ela coloca em primeiro lugar a família, né? Então, ela não vai comprometer o orçamento familiar, endividando-se por conta do vício no jogo e fuder com a família e tirar a comida da mesa para colocar, né, na aposta, para colocar no aplicativo. Por isso que é a mulher que é sempre a beneficiária, né? É a detentora do cartão do Bolsa Família. É sempre bom falar disso também. Bolsa Família que foi criticado por Luciano Huck essa semana, né? Que vive numa bolha de privilégio e acabou e faz, né, propaganda de bet. É sempre bom lembrar disso. Mas assim, o Bolsa Família, a mulher é que ela é a detentora do cartão, e uma vez a nossa querida presidenta Dilma Rousseff, ela falou isso, né, que você deixa o cartão com a mulher porque a mulher coloca a família em primeiro lugar. Se você deixar com o homem, vai, entendeu? Ele vai primeiro suprir suas necessidades, né, até mesmo no vício, como a própria Beth aqui mostra, né, que quase 62% dos apostadores são homens. E outro fato interessante, 82,5% tem até 44 anos, que vem daquela ideia de um enriquecimento assim imediato. No mundo neoliberal como o nosso, onde o imediatismo, né, impera, as pessoas acreditam piamente que podem enriquecer da noite para o dia. E as arrecadações, cara, do setor de apostas, elas foram assim algo absurdo, né, quando você para pensar nesses dados. Em setembro de 2024, a arrecadação estava em torno de 38 milhões, né? E em setembro de 2025, um ano depois, a arrecadação ela foi para 6 bilhões e 800 milhões, 6,8 bilhões. Então, você teve um aumento de 179 vezes, cara, na arrecadação. Se tornou um problema de saúde pública. 17% das pessoas, elas deixaram de honrar despesas básicas para apostar nas plataformas. É um número exorbitante. Quando você fala de básica, é botar comida na mesa, é deixar de pagar uma conta de luz e ter a luz cortada em casa, é deixar de pagar uma conta de água e ter a água cortada, né? Despesa básica, porque a imensa maioria dos apostadores vem de famílias de baixa renda, né? São da baixa renda na nossa sociedade. Veja esse rico aposta, né? Essas bets, né? Exatamente, imagina. Porque os caras isso sabem também tem influência também, né, Rogério? Influência intelectual, de conhecimento, de educação, né, financeira, ou do Sem básico, dúvida. mas assim, se você tem uma base de educação, e a depender da estrutura familiar onde você está inserido, você não cai nessa jogada. Não, porque uma coisa que a gente tem que saber, né, Paulinho? A casa sempre ganha, né? Os caras nunca vão perder, sabe? A casa sempre ganha. Então, assim, aquela ilusão de que a gente, né, a gente
chama isso na filosofia de ilusão do controle, né? O Martin Heidegger, que é um filósofo existencialista, ele fala disso, né? Inclusive, isso está presente num livro muito bom do Dostoiévski, né? O Fyodor Dostoiévski, que escreveu o Crime e Castigo, o Idiota. Tem um livro dele, cara, chamado O Jogador, que é um livro pouco conhecido, né? Mas que fala dessa coisa compulsiva, né? Do cara que está apostando. Ele fala de um jogador de pôquer que começa a apostar e ele tem aquilo que a gente chama na filosofia de ilusão do controle, né? E o que é a ilusão do controle? Assim, as nossas ações, na filosofia a gente fala isso em relação ao jogo, né? As nossas ações, elas influenciam a ordem das coisas, mas elas não determinam, você entendeu? Então, olha só que interessante, a ilusão do controle na filosofia é isso, nossas ações influenciam a ordem das coisas, mas não determinam. E aí, assim, você influencia, mas você não conhece as regras, né? Você apenas recebe estímulos, e são apenas sinais esses estímulos, percebe? E você pode estar com uma lógica do jogo na sua mente completamente errada, né? Achando que está ganhando, achando que... Assim, você acha... Muitos apostadores, né, eles acham, na real, que eles descobriram realmente como o jogo funciona, que eles desvendaram o jogo. E aí é que vem a ilusão do controle. É isso que pega muita gente inconsciente, né? Ó, o Amaury está falando aqui. Ô, Amaury, bem-vindo aí, querido. Ele está falando que os gastos com bets cresceram 500% nos últimos anos. É uma doideira, porque quando você para pensar, é assim, elas não são consumo. Não é uma coisa que você consome. Não é, por exemplo, eu consumir essa água em lata, viu, Paulinho? Água enlatada, que você acha Devia ser isso, eu acho um crime, água enlatada. Um crime, uma aberração, isso aí. Eu já sou pão duro para comprar água. Eu levo a minha garrafinha e disse, não, absurdo eu comprar água tendo água, tendo garrafa. Eu sou ruim, eu sou meio mão de vaca para comprar. A água enlatada é o ó, né? Mas aí assim, é o cúmulo. A Bet não é uma coisa que eu consumo, não é, por exemplo, isso daqui que eu vou comprar, né? Mas por que você compra água enlatada com tanta garrafinha bonitinha que existe por aí, cara? Eu não compro, Paulinho. É uma cortesia aqui do hotel, entendeu? Mas eles reciclam, gente. Mas ainda bem que pelo menos recicla o alumínio, né? Que eles têm uma... Gera emprego, do males o menor. Exato. Mas, assim, as bets, elas não são consumo, né? Elas são plataformas desenhadas para tirar dinheiro. Essa é a grande questão. E com a inteligência artificial, meu amigo, aí é que tem mesmo doideira aí, né? E é para tirar dinheiro, cara, via comportamento repetitivo, né? Uhum. Porque, assim, não quer dizer que todo mundo que aposta vai ter um comportamento compulsivo. Tem gente, por exemplo, que usa... vamos pensar, drogas para fins recreativos e não tem, né, não é dependente daquilo, né, tipo, de repente no fim de semana e tal. Uma cerveja, assim, 2, 3, né, cigarro, né? Exato, mas a grande questão da Bet, que é um negócio muito interessante da gente entender, né, é que os jogos, né, eles ativam na nossa cabeça o sistema, a gente chama de mecanismo endorfínico, que é o sistema de recompensa. Olha, então, alguém disse assim, parabéns, meu filho querido, estou assistindo, né? Maria José. Uau! Uma mãe assistindo a live do filho, e de parabéns, meu filho querido. Ela só tem você de filho, é porque filho querido, olha o cuidado com o rapaz. Então, é o preferido. Um beijo aqui, mãe. Um beijo. Mas, ó... Você está me complicando, hein, Paulo? Ó, não sei mas cuidado, se uma mãe tem 3 filhos ou 4 e diz filho querido, eu ficaria com ciúme, viu? Mas, o que é interessante, ó, é que os jogos, né, eles ativam o nosso mecanismo endorfínico, que é o sistema de recompensa, né? Só que assim, ó, você nunca vai ver um cara, por exemplo, viciado em loteria. Entendeu? Então, porque, por exemplo, você joga, sei lá, na Mega Sena, na Quina, na Loto Fácil, você faz a fezinha,
Faço. Aí você aposta, tá, beleza, Paulo, mas aí eu também. A gente aposta, Uma vez ou mas outra. não fica. E mais outra, né, velho? O resultado não é na hora, você entendeu? A diferença da bet é justamente essa. É assim, ó. Os jogos, como a bet, como, por exemplo, o cassino, que você bota a moeda e a hora sai ali, quanto mais rápido o resultado, mais viciante ele é. Você entendeu? É diferente, por exemplo, de você, sei lá, apostar numa loteria, jogar no bicho, né? Você joga de manhã, o resultado vai sair no final da tarde, você entendeu? Então, assim, a grande questão, quando a gente para pensar, é que os jogos, eles ativam o sistema de recompensa, que é esse mecanismo endorfínico, que é a mesma coisa, sei lá, de, por exemplo, você postar uma foto no Instagram e ganhar um like. Mexe também, né, com o mecanismo de recompensa. Por isso que tanta gente acaba viciada nas redes sociais. Mas uma coisa que a gente não entende, né, uma coisa que a gente precisa, na verdade, esclarecer, é que o jogador, ele nunca tem o controle da situação. O Dostoiévski fala isso no livro dele, O Jogador. O cara, ele é um jogador de pôquer, e aí ele começa a ganhar dinheiro, e aí depois ele começa a perder, mas aí ele começa a apostar mais para recuperar o que ele perdeu. Quando você entra nesse ciclo, você percebe que você não está no controle, né? E esse é o grande barato quando a gente fala sobre o problema das bets, né? É que assim, ó, no Brasil, no ano passado, as pessoas gastaram 68 bilhões de reais em apostas, mas receberam 44 bilhões em prêmios. Você entendeu? Então você fala, o cara gastou 68 bilhões, o Brasil gastou 68 bilhões, mas recebeu só 44 em prêmios. O que isso significa? Né? Que essa margem gigantesca, ela sai da mesa, ela sai da despensa, da geladeira, da comida, da luz, da água, porque a grande maioria são pessoas de baixa renda. Né? Eu E, acho que ó, tem um uma coisa detalhe aqui, ó, também. uma coisa que o Ed está falando aqui. Boa noite, Ed. Obrigado, querido, pela presença. Olha o que ele está falando aqui, ó, da banda Hertz 60. Coisa do Temer, aprovar a lei das bets ao apagar das luzes de seu governo sem qualquer tipo de regulamentação. E, inclusive, o Flávio Bolsonaro quis colocar essa lei das bets nas costas do Lula. Recentemente, faz um tempinho já, ele faz uma fala na qual ele diz assim, que o Lula aprovou, né, ele até falou o número da lei, aprovou a lei 14.790, a lei das bets, mas foi aprovada pelo Temer no último dia do governo Temer, né? E o Bolsonaro isentou as bets, ele equiparou as bets a uma santa casa, né? Não cobrou imposto nenhum em torno disso. E aí, quando nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, vem e fala sobre taxar as bets, a galera acha que é o Estado intervindo no livre mercado. Só que isso não é Olha mercado, não tem o consumo. depoimento da Débora aí, ó. Ah, sim. Aqui, ó. A Débora. Oi, Dé. Bem-vinda, viu? Ó, eu tenho uma colega que era muito influencer e postava muito sobre bets e ganhos. Ela chegou a um nível de vício que vendeu o salão em que ela trabalhava. Caralho. Fez dívidas altíssimas com agiotas. Todo o dinheiro que ela recebia era somente para o jogo. E hoje ela tem uma página no Instagram sendo uma ex-viciada em jogos. Agora, não Olha que caberia uma loucura. pessoa dessa processar a Bet? Cara, porque isso é uma doença, é uma droga. Cara, olha, Exato. eu vou dizer uma coisa. Você trouxe aí as questões cognitivas da influência do Uhum. vício, né, da Sim, capacidade humana e intelectual de se viciar. Mas a gente sim. também tem que trazer aquilo que você trouxe inicialmente, que é o desespero pela mudança de vida. É o dinheiro Pronto, fácil. Mas eu estou pronto. desesperado para mudar de vida. Então a Beth Sim. aproveita, dentro da psicologia do inconsciente, digamos que essa fragilidade, esse desespero do Uhum. brasileiro, que é uma característica também que a gente pode até dizer, né, e sou até de forma pretensiosa, da América Uhum. Latina, né, mas se tratando do Brasil, um país em desenvolvimento, subdesenvolvimento, que não sai da pobreza nunca, mas Uhum. aproveita esse desespero de mudar de vida, de não ter patrão, de ter uma vida fácil, até por conta das influências da rede social, as Uhum. pessoas
ficam desesperadas e vão tentar. Ah, tá todo mundo jogando, fulano disse que ganhou, então eu vou começar. E depois aí perde o controle, né? Perde o controle. É o mesmo que você experimentar o êxtase pela primeira vez, né? E aí por aí se vai. É o imediatismo, né, Paulinho? É o imediatismo. Promete assim, você vai mudar de vida, né? De forma rápida, prática e imediata. E aí a grande questão é quando você aposta, aí você ganha, aí depois você perde, aí você aposta para recuperar o que você perdeu, sabe? E quem ganha com isso? A casa nunca perde, né? Os influenciadores que divulgam esse tipo de porcaria. Os Cara, até caras Luciano Huck, cara. Os caras patrocinam Artistas que eu tinha, cara, uma admiração. Cara, Sim. quando eu vi, cara, eu disse, eu não acredito. Cara, o cara já tá idoso, se aposentou na Globo, é locutor, né, o Galvão Bueno. Cara, esse cara não precisa fazer esse comercial. Então, Pra que a se mesma sujeitar a coisa. isso, cara? Por causa, tudo Mesma... em nome do dinheiro, cara. Eu Sim. ouvi Tony Ramos, uma publicação na BBC hoje, ele falando, né? Ele estava falando do problema da inteligência artificial, usando a imagem dele para vender remédios, e ele disse que nunca fez propaganda, nunca faria propaganda de farmácia, e ele falou que assim, nunca faria, ele disse que eu não sou contra, porque é regulamentado, mas eu nunca faria propaganda de jogos de aposta. Cara, Perfeito. o que é isso? Que país é esse? Já dizia o Renato Russo. Então, só que essa é a grande questão. Eu estava falando com a minha mulher no fim de semana sobre isso, né? Tipo, você pega assim, ó, o Messi é convocado para a seleção argentina. Ele posta uma foto com a bandeira do seu país. O jogador de Portugal, Cristiano Ronaldo, é convocado para a seleção portuguesa. Posta uma foto com a bandeira do seu país. E o nosso convocado para a seleção brasileira, o Neymar, o que ele faz logo após a convocação? Ele faz uma propaganda de bet, cara. Entendeu? Não existe, assim, nenhum princípio ético dentro disso. Você está vendendo um produto que está desestruturando famílias, que está empobrecendo as pessoas, está tirando comida da mesa, né? E a grande maioria, a imensa maioria, são famílias de baixa renda. O Mark falou aqui, ó, ótimo assunto, Rogério. Insano como esse tipo de agiotagem das bets é normalizada. Vários influencers influenciam. Perfeito. Essa é a grande questão. E quando você teve a CPI das bets no Congresso, no Senado, né? No Senado, em que você teve uma influenciadora, que atinge assim, muita Mais de muita 50 gente, milhões de seguidores. mais de 50 milhões de seguidores. Né? Eu estava falando com a minha mulher esse fim de semana sobre isso. Ela vai com uma estética de moletom, de óculos e tal, pagando assim tipo, evidentemente, isso foi por orientação dos advogados dela, para dar aquela coisa da inocência. Igual Suzane von Richthofen, quando aparece pela primeira vez depois de ter matado os próprios pais, com 2 presilhinhas no cabelo, o moletom do Mickey Mouse, você entendeu? E você fala, cara, essa gente, na verdade, eles estão assim, essa agiotagem, como o Mark disse aqui, não é consumo de absolutamente nada. Né? Não é consumo. Você Eu gostei tá do uso da palavra, uma agiotagem liberada, legalmente. Mark disse isso aqui. Beijão, Mark. Obrigado por estar aí. Então Exatamente. a gente tá vendo pessoas tentando enriquecer ou tentando sobreviver? Então, elas sobrevivem em um sistema com a falsa ilusão de enriquecimento. Né? Num sistema neoliberal como o nosso, imediatista, pós-moderno, onde nada é permanente, né? Tudo, o próprio Bauman vai falar disso, né? Onde nada é permanente exceto a mudança, onde todas as relações são líquidas, a gente quer uma mudança rápida, prática e imediata. Você leu esse livro de Bauman também? Eu li. Cara, eu li e não decorei nada. Não, mas não precisa decorar. Não precisa decorar. Eu li, aprendi tudo, mas cadê cadê a citação, segundo Bauman? Eu só sei falar modernidade líquida, sociedade líquida, fé líquida, de acordo com o pensador Bauman. Você entendeu a ideia, que é tudo pautado na fluidez, nada é permanente, hoje. Ô, Rogério, com relação à responsabilidade ética dos artistas e influenciadores que fazem propaganda de aposta, como você vê isso? Cara, eu vejo assim, né?
Hum, de uma de... imoralidade, de uma ausência de Sim. compromisso, de ética, e tipo, vale tudo. Vale Não, tudo óbvio. pelo dinheiro. Mas aí que tá, Paulinho. Um Luciano Huck, por exemplo, ele é, né? Inclusive, eu vi uma publicação sua naquela semiótica do livro dele, ao lado do livro do Gessé Souza, A Elite do Atraso. Ele personifica essa elite do atraso, né? E não tem compromisso nenhum, absolutamente nenhum. Quando você fala assim, o cara que critica o Bolsa Família bota comida na mesa e anuncia bets que tira a comida da mesa, não existe nenhum princípio ético. A bet que leva ao vício, que leva à destruição de famílias, que leva, né, cara, a conflitos dentro do seio familiar, que leva à desestruturação, né, cara? É uma droga a bet, né? Por isso que é uma questão de saúde pública, por isso que é uma questão que tem que ser pensada sob uma perspectiva de saúde pública. Inclusive, você tem, quando a Débora aqui falou, né, sobre essa amiga dela que perdeu um salão, né, aliás, amiga não, né, essa colega que perdeu um salão, que era influenciadora, etc, etc, é um negócio muito doido, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece como uma doença o transtorno do jogo, né? O transtorno do jogo, ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma questão de saúde pública, né? E assim, como os jogos ativam esse sistema de recompensa do cérebro, esse mecanismo endorfínico, a gente acaba ficando viciado, as pessoas acabam ficando viciadas, né? Ó, o Amauri aqui, ó, fala mal, obrigado pela presença aí, ó. Jogos liberam dopamina, adrenalina, endorfina, serotonina, muita sensação de prazer envolvida, né? É essa a grande questão. É como consumir uma Até eu parar droga. de ganhar, né? Exato, só que a falsa sensação da ilusão de controle é que é foda, né, Paulinho? Quando você acha que está, né, no controle da parada, é que a gente acaba esquecendo que a casa sempre ganha, né? Porque a ilusão de controle é uma coisa interessantíssima. Dentro da perspectiva filosófica, você acha que você desvendou como o jogo funciona. Outro dia, eu estava no churrasco com a minha mulher, com a minha companheira, na casa do amigo nosso, aniversário dele. E aí a gente estava lá e tal, não sei o quê, tomando uma cerveja, tal, conversando e tal. A hora que a gente olhou para o lado, dois amigos estavam no Tigrinho, no celular. E passaram um bom tempo ali. Por quê? Há a sensação de que está ganhando alguma coisa. Só que não. Ele te dá uma pílula, você ganha uma paradinha, né? E aí depois você vem com a falsa sensação de que eu vou ganhar de novo. E aí você coloca o dinheiro. E aí você vai se endividando. E aí contrai dívida com a agiota. Ou como chega o caso que a Débora falou, né? O caso do cara, da mulher ter que vender o salão, tá ligado? Vender o próprio, né? O que você está tendo, assim, uma onda de suicídios atrelados às bets é um negócio, assim, assustador na nossa sociedade, né? E sabe o que eu acho que é interessante quando a gente fala sobre isso, né? Quando a gente fala sobre as bets, é que, assim, essa ilusão, né, de controle que a gente tem, que a gente acha que desvendou o jogo, que você acha que você descobriu como o jogo realmente funciona, é por isso que é impossível determinar se você está jogando bem ou mal. Por exemplo, quando você vai jogar um futebol, você sabe se você está jogando bem ou mal, né? Você sabe se seu desempenho está bom ou não está. Só que a Bet, né, a plataforma dos jogos online e tal, não existem sinais positivos ou negativos de que a coisa está dando certo. Você entendeu? A única lógica do jogo é o engajamento. É o engajamento. A única lógica é essa, né? E aí, os sinais, eles dizem respeito apenas ao engajamento. Você entendeu? Eles não representam o código interno do jogo. Então, se você está lá e o negócio está vendo que, de repente, você vai... Porque, cara, qualquer aplicativo no nosso celular, ele pede acesso à nossa câmera, à galeria de fotos, ao microfone e à localização. Então, ele percebe, de fato, né, o aplicativo ele percebe o seu engajamento. Se você está muito conectado naquilo, muito frisado naquilo, muito obcecado por aquilo, ou não.
Então, se ele vê que está perdendo um pouquinho da sua atenção, né, ele te dá ali uma recompensa. E aí você fala, bom, agora eu vou ganhar. E aí você continua. A questão não é se você desvendou ou não, né? A questão é que a questão é o engajamento por si só, não é o saldo positivo ou negativo. E é isso que a gente precisa quando fala sobre as bets, né? Ó, a Débora escreveu mais um negócio aqui, ó. Olha lá. No caso dessa colega, o vício dela foi ainda mais profundo, pelo fato dela ter o contato dos japas. São as pessoas que contratam o serviço desses influenciadores, ela recebia um pagamento toda semana. É uma rede, né? Esse pagamento era altíssimo. Todo dia eu recebo no Instagram a mensagem É? deles. Todo dia, minha irmã. Caralho, eu nunca recebi, Paulinho. Eu nunca Recebe. recebi. Entre em contato. Se você tem interesse, entre em contato. Eu respondo, bom, o interesse tem que ser seu, não é meu, então eu não tenho que entrar em contato. Se você quiser falar comigo, tá aqui o contato, fala comigo aqui agora. Simples. Cacete. Olha, chegou a ter a ilusão de mudança de vida, porque era Pix caindo toda semana e sendo perdido no próprio jogo que ela indicava. É isso, é um ciclo. E esse ciclo é muito louco, né? Porque as pessoas Mas, começam a apostar não para ganhar, mas para tentar recuperar um pouco daquilo que perderam. E vira uma espiral de perda. e até que Né? ponto, Rogério, a publicidade das bets deveria ser regulada, como acontece com o cigarro e o álcool? Olha, nesse sentido, eu vou falar para você uma coisa. Eu sou bem radical, sabe? Bem radical como? Assim, eu acho que o melhor exemplo... O Brasil precisa de bets? O Brasil tem que Qual o proibir essa merda. serviço que as bets servem ao país e à população? É isso. O Brasil tem que proibir isso daí, cara. Proibir. Aí você fala, mas é contra a liberdade de expressão, é contra o livre mercado. Que se foda, isso daí é uma questão de saúde pública. Isso aí está desestruturando Aí o famílias. Brasil libera e arrumou problema agora, né? Não, Tá o arrumando salário... problema. Não, e foi no governo Temer, né? Como o Ed disse aqui. Foi no governo Temer, não foi no governo Lula. Porque vira uma espiral de perda. O Dostoiévski, ele fala isso no livro, que é um livro E é por isso maravilhoso. que um dos projetos de Lula, né, caso ele seja reeleito, é acabar com as bets. E as bets Perfeito. estão trabalhando contrário justamente à campanha dele, porque sabe disso, que Lula vai tirar. Exatamente, porque vira uma espiral de perda. A espiral de perda é como? Os salários somem em dias, sobra menos dinheiro para viver, a ansiedade aumenta, famílias e relacionamentos se destroem, você pega dinheiro emprestado para você sustentar seu vício. Os juros dentro dos bancos, dentro dos empréstimos, você vai rolando aquilo lá, a hora que você vê, vira uma bola de neve gigantesca. Nesse sentido, eu sou bem radical, sabe? Eu acho que tem que proibir, igual a China fez. Na China, bets, casas de apostas e cassinos foram proibidos. Aí você fala, foi proibido por quê? Porque o governo lá sabe que aposta destrói vidas. E você fala, e sabe onde é que eles viram que as apostas destroem vidas? Olhando para os outros países. Você entendeu? Aí você fala, Sempre, né? A China sempre aprende observando. Ela ouve mais do que fala. Impressionante. É impressionante, porque você fala assim, o Xi Jinping é um ditador. O Xi Jinping, ele olha para os vizinhos, ele olha para os países, proibir essa merda aqui. Né? Olha aqui, ó. Parabéns, professores, concordo plenamente com vocês. Para exterminar as bets, como o Lula também quer. Precisamos eleger um Congresso consciente e não os vendidos como o que temos hoje. Fato. A gente Eu acho que o maior desafio para essa eleição é fazer um racha nesse Congresso. Eu não sei como, porque a gente tem um país que tem um altíssimo número de conservadores, mas esses conservadores, sim, eles não são da extrema-direita. E são esses conservadores que não podem eleger esses da extrema-direita, porque a gente já sabe em quem votar. Mas os conservadores, sim, estão ali no muro, né? Eu não gosto de Lula, mas... Então. E agora? E o Flávio agora envolvido em corrupção? E agora? Vou ter que votar em Lula porque Lula é patriota, defende o país? O próprio Centrão desembarcou. Por exemplo, a questão da 6x1 que a gente falou na semana. O Centrão desembarcou disso daí, deixou a bomba explodir no colo da extrema-direita. A gente tem que renovar esse Congresso Nacional
começando, não só, evidentemente, assim, impedindo que essa extrema-direita seja majoritária, mas principalmente o centrão, essa coisa fisiológica, você entendeu? A gente Que é tem a que eleger chaga, gente né? Que não deixa o de país esquerda. crescer, né? É a Desenvolver. grande chave, essa é a grande questão. A gente tem que renovar essa porra desse Congresso, porque assim, pensa só uma coisa, com o Congresso de merda que a gente tem, o Lula já conseguiu aprovar tanta coisa, imagina com um Congresso majoritariamente de esquerda, né? Isso daqui é Reviveríamos os anos 2002 a 2008, a era perfeito. ouro, né, do país que cresceu economicamente, que enfrentamos até crise, né? E até os Exato. bancos lucraram muito mais. Acho que foi o Pra único governo que cacete. os bancos mais lucraram foi no governo de Lula. Exatamente, e muito. Por isso que eu acredito piamente, né? Outro dia aconteceu o seguinte, eu estava falando com a minha mulher sobre isso daí. Eu falei, pô, você viu que o Lula falou de proibir as bets? Aí ela falou assim, porra, mas eu acho que não foi uma boa fala nesse exato momento, porque tem É, muita gente que foi foda, né? E aí eu acabei, assim, eu não tinha concordado, a princípio eu não tinha pensado no que ela falou, mas depois eu falei, caralho, realmente tem razão. Por quê? Porque tem a galera de baixa renda, evidentemente, que tem tá uma boa gostando. parcela que fecha com a gente está apostando. Tem uma boa parcela que vota no presidente Lula, que vota na esquerda e que também está apostando. Você entendeu? Então, ter falado isso a princípio pode ter soado como uma. Assim, pode ter sido impactante, não de um Uma jeito falha na bom. comunicação, né, de assessoria, Perfeito. né? Só que assim, ó, a gente tem que entender uma coisa. No Brasil, 86% dos apostadores estão endividados, cara. 86%. 29% tiveram o nome negativado. Eu acho que para Lula ganhar a eleição, para agariar esses eleitores, ele fazer uma promessa de que fecharemos as betes e pagaremos suas dívidas. É o único caminho. Só se for, né? É. Só se for. Se bem que esse programa Desenrola, Ou que foi melhor, lançado, tiraremos o dinheiro recebido das betes para devolver a quem está endividado. tem que tributar, tem que taxar esses caras, né? Porque, por exemplo, você não pode colocar a Bet no mesmo patamar de isenção fiscal que uma igreja, né? Foi coisa que o Bolsonaro fez, que uma Santa Casa, entendeu? Foi criado pelo Temer, ele liberou, o Bolsonaro não taxou. E aí agora, quando vira um problema de saúde pública, quando a gente fala sobre proibir, né? Que eu particularmente eu sou a favor da proibição total disso, né? Também. Seguiu o modelo chinês, cara. Seguiu o modelo chinês. Porque o grande problema do Quem quiser Brasil é que, jogar, que vá para os porões, né? cara, vai, sei lá, né? Arruma um outro Mas não no jeito. acesso à palma da mão. Exato, porque aí que está a grande questão, Paulinho. Aí que está a grande questão. O negócio está no celular, velho. E aí, o gari que você viu no busão jogando, saca? É um negócio que está ali, e de repente o cara ganhou ali, sei lá, R$ 10 numa apostinha, ele já aposta 20, mas ele vai perder 30, entendeu? Essa bola de neve é um negócio que, assim, parte do orçamento da alimentação, cara, passou a ser Rogério, a afetado. pergunta é, Hum, até para os ouvintes, você conhece alguém que ficou rico, milionário, jogando bets? Você conhece? não, O jogo é bom para quem, Rogério? para casa, para o dono da casa. Assim, Então, qual é o conselho que você dá para quem está jogando bets? que pare. Que Deixe de ser exclua o aplicativo. otário. É, Otário. Você é um otário. exclua, Mané. exclua o aplicativo do É a música celular. de quem que eu esqueci? Malandro é malandro, mané é mané. Todo É, dia tem uma Bezerra frase que Vacilo. diz assim, todo dia tem um trouxa, né? Um Um malandro e um esperto, otário. um malandro Aham, ah, e um otário. e, e otário. E otário é Tem dois você, cara. tipos. Você que está assistindo esse vídeo agora. Rogério, isso é sério. Você que está assistindo agora, é só pensar. Pensa um pouquinho. Você conhece alguém do seu lado, direito, esquerda, na frente, trás, que ficou milionário, rico, mudou de vida porque joga nas bets. É só isso. Se você tiver essa resposta, que você conhece, 3, 4, 5 pessoas que ficaram, tá joia. Você consegue, Uhum, chega lá. A resposta é retórica. Simples. uhum. E é uma máfia do cacete, porque os caras estão patrocinando clubes de futebol,
Pronto. Eles estão Você entrou nesse eixo, cara, eles estão... Eu preparei até uma pergunta aqui que você falou. O futebol brasileiro ficou dependente financeiramente das casas de aposta, cara. E Perfeito. outra, existe conflito ético em campeonatos, programas e clubes serem financiados por empresas de aposta, cara, eu tô vendo na camisa. Sim. Ou eu tô com algum problema, cara. Eu acho que eu tô com algum, como diz, né? O Freud diz que o problema que a gente vê no outro é algo interno nosso mal resolvido. Será que é porque eu não tô jogando na Bets? Também estou com inveja que a galera tá jogando, tá perdendo, ganhando e perdendo? É isso? Não, não é, cara. Isso, como você disse, é uma questão de saúde pública. E Sim. nós temos os parlamentares que deveriam estar discutindo sobre isso, eles estão lá para representar o interesse do poderio econômico, dos donos das bets. Só isso. Sim. São financiados para isso. Exatamente. E assim, você fala, quem foram os caras que defenderam a isenção das bets e a não taxação das bets? É a extrema-direita, cara. PL é o partido de ladrão. Partido ladrão. Os inimigos do povo. Nicolas Ferreira, por exemplo, fez uma fala outro dia aí defendendo as bets como se fosse o livre mercado. Mas livre mercado é aquilo que você consome. Isso aí isso não é consumível. Né? Isso é programado. E nem faz o país crescer e se desenvolver, né? Porra nenhuma. Quantos bilhões isso tira da economia, cara? Que nem fica aqui, que nem investido é aqui. Exatamente, exatamente. É a elite do atraso. Ó, o Amaury escreveu aqui, ó, em 2018 as bets representavam 10% dos gastos em lazer e cultura das classes C, D e E, né, denominação da própria pesquisa. Em 2024 já eram 38%. No gasto com alimentação, a participação saltou de 1,5% para 4,4%. O cara tira a comida da mesa, velho. É isso que está acontecendo. Se endivida com a agiota. Tem gente cometendo suicídio por causa disso daí. É uma questão de saúde pública. A Débora disse aqui, ó, exatamente, isso entra no caso daquela Deolane, que apoiou o governo Lula nas últimas eleições, e depois que descobriu o projeto de acabar com as bets, se virou contra. Pronto. É isso. É isso. Exatamente. Outra coisa, a sociedade brasileira ainda não percebeu a dimensão psicológica e social desse fenômeno, Rogério? Eu acho que, assim, quando isso se repete em milhões de casas, né, deixando de ser um problema individual e tornando-se um problema social, aí vira uma questão de saúde pública. Então, a hora que as pessoas percebem isso, que está no seu seio familiar, que está naquele seu colega do trabalho, como, por exemplo, a Débora disse, a colega dela que chegou ao ponto de vender um salão, quando a gente percebe isso, né, esses impactos, é que, assim, a gente que tem o privilégio de compreender um pouco mais da realidade, né, e não está inserido nisso, a gente consegue entender isso enquanto uma questão de saúde pública, né? E aí eu acho que o grande exemplo da China é crucial aqui, quando a gente fala, porque, ó, em 2024, a China, o governo chinês desmantelou mais de 4.500 plataformas de apostas, né? Porque, assim, ó, o que a aposta ela faz? Ela faz bilhões e bilhões saírem da economia sem gerar emprego, nenhuma produção e sem nenhum crescimento. Isso. E não gera riqueza, né, Paulo? Porque a grande questão do sistema capitalista, o Karl Marx fala isso, é a geração de riqueza, né? E quando você fala em geração de riqueza, tem que ter uma função social. A Bet não tem uma função social como a terra, por exemplo. A terra gera riqueza. Né? A fábrica ela tem uma função social. O Marx fala que ela deveria pertencer aos trabalhadores, mas por mais que ela não pertença à classe trabalhadora, ela tem uma função social. Agora, qual que é a função social de uma plataforma de apostas, velho? É deixar as pessoas viciadas. Né? Porque nem emprego gera, né? E nem não gera. Não gera porra nenhuma. Não gera absolutamente nada, cara. Nada, nada, nada. E assim, ó, nenhum mercado bilionário, né, ele vale o preço de pessoas adoecidas e famílias destruídas, cara. É uma questão de, assim, da gente... E eu acho que também é uma questão até que a gente pode analisar, se continuar no ritmo que está, que a própria Bet é um tiro no pé, porque se as pessoas começam a se viciar e automaticamente a gente começa a ver as pessoas adoecendo, tirando a vida, e isso cada vez mais se agravando, as pessoas vão deixar de consumir naturalmente. E a própria empresa, assim, de forma
natural desaparecer. Pode ser também uma possibilidade, é uma calamidade pública, mas a própria sociedade também automaticamente, mesmo sem a educação, sem as punições, que eu digo, e a presença do governo do Estado para políticas públicas de proibir isso, pode ser um estouro, um tiro no pé também. É uma observação assim que me surgiu agora, porque daqui a pouco as pessoas vão entender que a Beth é um cigarro. Sim. Mais comercial. Não vou mais consumir. E o cigarro, por exemplo, ele não paga imposto? O imposto sobre o cigarro, o imposto sobre o álcool... Que é altíssimo, né? Não é um imposto alto? Você tem propaganda... Quando eu era menino, passava propaganda de cigarro e propaganda de cerveja na TV o dia inteiro. As propagandas foram proibidas. Você tem uma regulamentação. Até a publicidade infantil foi proibida pelo CONAR, né? Conselho Nacional de Regulamentação Publicitária. Proibiu. E você não vê nenhum artista fazendo propaganda de cigarro. Exatamente. Você entendeu? Nenhum. Inclusive, até os artistas que são tabagistas, eles escondem, né, isso. Porque virou uma questão assim de, porra, é fora de moda, né? Você ser um tabagista e tal, você gostar de cigarro, etc, etc. Você lembra nos anos 90, quando a gente assistia a novela, que os personagens sempre estavam fumando? Chique, eu achava muito chique. Eu achava chique. Mulher, então, mulher de salto e com aquelas unhas vermelhas, fazia... Que negócio chique da gota. Eu tinha vontade de fumar, não vou mentir. Achava chique, mas hoje, cara, se eu tá cafona, eu tô num lugar e uma pessoa tá fumando, eu faço bem assim, ó. Me afasto bem mansinho. Era glamuroso, né? Glamuroso, essa é a palavra. Rogério, se as bets realmente elas ajudam as pessoas a ganhar dinheiro, por que os donos das plataformas ficam bilionários e os apostadores cada vez mais endividados? Porque, Paulinho, os caras que apostam, a grande maioria, assim, a imensa maioria dos apostadores são os que ganham até 2 salários mínimos, né? Então, os caras eles acabam comprometendo parte de seu orçamento, né? Em torno dessa ilusão do ganho imediato, fácil, rápido, etc, etc, porque você tem uma campanha publicitária em torno disso, e a gente não está nem falando da grande mídia, né? Por exemplo, você tem o Luciano Huck anunciando isso no programa dele, evidentemente, mas ao mesmo tempo, assim, onde que vai estar isso? Vai estar na timeline das nossas redes sociais, entendeu? Então, uma vez que você curte, ou uma vez que você, sei lá, de repente pense em apostar naquilo, na sua timeline, o algoritmo vai te mandando aquilo até que você vá lá e, né, evidentemente, aposte. E essa falsa ilusão do ganho, porque no começo o que eu faço? Eu vou jogar, né, a isca para você. Aí, você vai jogar, melhor dizendo, você vai jogar a isca, você vai pegar um peixinho. Na hora que você pega esse peixinho, você fala, puta, agora vem a bolada. Aí você aposta o peixe, sabe, do dobro do peso. E aí, essa hora, você perde o quádruplo do dobro do peso daquilo que você apostou. E aí vai virando, né, evidentemente, essa espiral de perda, como Dostoiévski fala lá no livro O Jogador. Né? Acho que Ou seja, para não soar agressivo e uma comunicação assertiva e passiva, não é nada inteligente jogar bet. Exatamente, exatamente. Nada, não é. Né? Assim, eu não recomendaria que as pessoas, por exemplo, fumassem crack, entendeu? E eu não recomendo que as pessoas, por exemplo... Assim, né, como eu não recomendo tomar Coca-Cola, eu recomendo não jogar bets. Então, a Coca-Cola. Eu sou adepto de Coca-Cola às vezes, mas assim... Não, eu raramente. Eu tomo um Guaraná Antártica de vez em quando. De vez em quando. Tem um dia da porcaria, né? Tem um dia da porcaria. Tem o dia da porcaria, mas é isso. É assim, ó, eu acho que a grande questão é a gente entender assim, né, que existe uma questão de saúde pública reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que é o transtorno do jogo. Ou seja, não é Rogério e nem o Paulo que está falando, né? É a ciência. Isso, perfeito. É a OMS, né? E assim, a Organização Mundial de Saúde fala, existe o transtorno do jogo. E aí, o que cabe? Cabe às pessoas procurarem um CAPS, né? Um centro de atendimento. CAPS? O CAPS. Cara, que absurdo, cara, que vergonhoso.
Eu Sabe tenho quem que ir no recomenda isso? CAPES procurar ajuda que eu tô viciado. Não, tudo bem, desculpa quem tá viciado aí, porque alguém pode estar ouvindo e se sentir envergonhado, mas é para se sentir envergonhado mesmo, porque se viciar Uhum. nisso, é como qualquer outro vício, a partir do momento que você perde o controle sobre o jogo, é ele que domina você. Então você não mais, Então, né, é o dominador do jogo, né? porque assim, ó, tem drogas de uso recreativo que você até pode usá-las, né? Mas a grande questão é que você não pode deixar as drogas usarem você, né? Hum, O o Bukowski açúcar, a fala bala, de isso. qual? As drogas ilícitas, as Assim, proibidas. aquelas de uso recreativo, porque assim, a Conte-me meu ver, mais existem. sobre isso. Conte-me mais Então, sobre isso. eu vou te falar, quem fala isso é um autor chamado Charles Henry Deixa eu olhar Bukowski. nos seus olhos. Charles Henry Bukowski. E o Bukowski, em um de seus livros, ele fala, né, que quando você tem um uso recreativo de alguma substância, você a usa. Quando ela passa a usar você perdeu Você tem tanta totalmente, né? propriedade nesse assunto, sei lá, Não, sabe por quê? eu tô falando, é baseado na minha Eu leitura, descontraí um viu? pouquinho. Tudo bem, eu Eu não tenho sei. informação, nada disso não. Parabéns por ter tanta Obrigado, obrigado. propriedade para falar sobre isso, porque até eu tô aqui, Claro, boquiaberto. claro. Porque assim, ó, é uma coisa que eu particularmente penso. Existem drogas e existem armas químicas, correto? Tem coisa que você não pode usar Já nenhuma vez na estamos em sua vida. armas químicas, tá certo. Tem coisa que você não chega perto, né? Agora tem coisas que, em via de regra, se você souber lidar com Você, aquilo, você é é, maravilhoso. ó, é sério, ó, Tá, tem você já coisas está que falando em drogas como é? Armas e o químicas. jogo, e o jogo não é uma Voltemos, droga. voltemos, tá bom, O jogo voltemos. não é uma droga. O jogo é uma Tá. droga. Se o cara fala, e sabe quem fala para você procurar? Sabe que não você, Paulo, mas as pessoas, quem fala para a gente procurar o CAPS é o Dr. Drauzio Varela, cara. Ele tem um vídeo É, sobre o falando sério problema da mesmo doença, sobre isso. e é um vídeo incrível, na qual ele fala que tem o CAPS e você também tem a Associação de Jogadores Anônimos, tal Vala-me qual Deus! Alcoólicos Anônimos, A que Narcóticos ponto Anônimos. chegamos, meu Deus? Tem, porque é uma questão de Já saúde não pública. basta os outros problemas e as doenças novas do século, agora temos que lidar com jogadores online. Olha o que implantaram no nosso país. Que chaga maldita. Já não basta É todos isso. os outros problemas sociais que a gente tem para agora Sim, a gente, vamos lá assim, fazer o uso do SUS, que já é uma ferramenta, né, um sistema sim. totalmente lotado, né, não é a Uhum. palavra que eu estou usando, super sobrecarregado a palavra, e Sim, agora perfeito. eu já não tenho, eu não consigo uma consulta com Uhum. um psicólogo para agora eu ter consulta para atender gente viciada em jogos online. Cara, Sim, isso é muito sim, injusto. Isso é muito injusto. sim. E pensar que meia dúzia de bilionários vão lucrar e muito com o vício Estão dessas num pessoas. churrasco comendo carne banhada a ouro nesse momento e rindo e brindando com Exato. vinho ou com a bebida mais cara que existe. Exato, fumando seu charuto Corriba de US$ 250 a unidade. É, eu não É, entendo o que é charuto, então. é Você é isso, é que bem você é entendido das atleta. coisas, viu? Você é atleta, você é um atleta, Ah, entendeu? tá. Olha, É isso. eu acho que a gente encerra, eu acho que eu acredito, né, que esse papo nosso, primeiro, né, é um papo nosso, mesmo que descontraído, mas é um papo muito sério, Uhum. inteligente. Sim, Eu acho que a gente propõe isso aqui na rede social porque a gente amplia vozes, né? sim, E a filosofia dos saberes e abre esse espaço para aquelas pessoas que exatamente pensam como a gente pensa, mas estão isoladas. E esse é o espaço isso, para a gente se encontrar, como eu lhe perfeito. encontrei, como eu lhe encontrei no YouTube e no Legal, Spotify. E estamos aqui legal. hoje fazendo lives sobre bets. Mais uma live. Pronto, galera. Maravilha.
Já são, 9 horas. O papo é muito bom, mas eu Perfeito. juro a você que eu fico aqui olhando a hora, porque eu quero botar minha bebê para Sim, dormir. Eu tenho uma tá bebezinha. ótimo, Paulinho. Mas assim, eu gostaria muito de falar mais sobre. Eu acho que a gente abre precedentes para temas. A gente também pode sugerir para quem está assistindo a gente, sugerir também um tema que seja pertinente. Sim, Enquanto a gente estava falando, eu acho que enquanto a gente está falando das bets, eu estava aqui pensando que a gente ainda tem que insistir na escala 6 por 1. A gente não pode deixar sim. de pautar e falar sobre isso. Não, não, não. Eu vi um Não. vídeo hoje daquela Júlia Zanata, né? Cara, como é que a galera. Nossa, Como é que a galera exige. Não, como se elege. Não, gente, não, não, não. Aquela mulher usa uma coroa, não sei por que ela usa aquilo ali, é homenagem a quê? Alguma aquela, coisa. sabe o que que é aquela coroa lá, Paulinho, que ela usa? Aquilo lá era usado pela juventude, pelas meninas da juventude hitlerista na Alemanha na década de 30. Elas usavam aquelas flores na cabeça. Contanto, para a Alemanha, ela não usou, porque lá é uma apologia ao crime. Então é gente má intencionada, que sabe o que está fazendo. Coroa Eu de vi um flores na vídeo cabeça. dela falando da escala 6 por 1, né? Ah, e depois, o que é que vai fazer depois da hora vaga? Não Uhum, interessa o que vai fazer, né? Enfim, eu acho que a gente pode, né? Deixa aqui um campinho aberto, vocês podem mandar no direct para Rogério, no direct aqui para uhum, gente, do Vozes, a sugestão de tema, mas eu acho que a gente sempre, que a gente pautar um assunto, a gente sempre retomar a escala 6 por 1, o porquê da perfeito. redução. Olha, hoje eu conversando, só para a gente encerrar aqui rapidinho, né? Eu fiz a pesquisa novamente Sim. conversando com jovens, né? Aqui na minha Aham, cidade tem atacado, supermercado hoje, que é tendência supermercado de varejo, né? Atacado e varejo certo, junto, esses grandes certo. supermercados. E aí a Uhum, galera, eu perguntei, galera, e aí, vocês querem trabalhar em supermercado? Eu falei com 40 jovens hoje. Eles disseram, uhum. não. Por que vocês não querem? Não. Porque isso não é vida. Nem quero trabalhar em supermercado e nem quero trabalhar em shopping. Eu disse, bom, Uhum, nesse momento vocês podem se dar o luxo de decidir no que querem trabalhar. Mas para quem é pai de família, que precisa pagar um financiamento de uma casa, de um carro, de uma moto, uhum. escola do filho, família, ele não tem essa opção. Vocês têm porque vocês Sim, moram na casa do pai de vocês. Então é fácil tomar essa decisão, mas também eu louvo pela decisão de vocês trazerem isso à tona, de não se sujeitar uhum. a esse tipo de trabalho. Então eu acho que a gente Perfeito. tem que avançar nessa temática. A gente tem uma publicação Uhum, semanal falando sobre a redução da escala e sempre pegar um uhum, tema, né? Por exemplo, a gente colocou o, o, as bets, mas a gente uhum. pode falar novamente sobre o Bolsa Família, porque é um saco, eu não Perfeito. aguento, sabe? Ouvindo empresário que eu conheço, porque é Bolsa Família, eu ouço burguês, que eu tenho amigo Aham, burguês, quem não tem, né? E aham, pobre, e pobre, é Bolsa Família, não sei o que, não sei o que. Você fica aham. difícil, né? Enfim, é isso, né? Mas Tem mais algo a vai ser falar, Rogério? rapidinho. Fala aí agora. Você encerra Eu, hoje o programa. nossa, que honra. Eu só agradeço mais uma vez a você por estar somando forças aí no Vozes. No Vozes, para mim é uma honra e um privilégio estar aqui mais uma vez. Agradeço a todo mundo que esteve aí, privilegiando a nossa live também, participando, mandando perguntas, tá? E até uma próxima, se Deus quiser. E só lembrar para a galera que essa publicação que está aqui no Instagram, ela vai para o YouTube, em E- parceria com o Filosofia. Então, quem perdeu, vai para lá, que vai ter acesso a essa live de hoje. Legal, Isso legal. aqui, A Dalva essa tá live mandando um pode, abraço para você, viu? essa live pode gerar uma pesquisa de artigo, viu? Importante, porque você Bom. só teve aqui hoje uma pessoa extremamente fluente, o Rogério Lagreca. E o Paulo também. E o Paulo Marcelo. Tem uma Beleza? pavanda aí, quem é pavanda? É a minha Pavandalva. sogrinha, a dona Não, Dalva cara, Pavão, tu mandando tem um a mãe abraço. lhe assistindo, tu tem a sogra. Você se dá bem É, com a sogra, cara? Fala a verdade. opa, ela é uma mãezona. Amo Ah, ela. é? Opa, é mãe da minha mulher, né, cara? Então ela. Tem que agradar, tem que agradar. Opa, Tá bom, então, gente, boa noite, obrigado por chegar até aqui, né? E vamos cuidar, né? Porque deixar a malinha pronta, que amanhã é dia de trampo e
Ainda Amanhã estamos na tem escala mais. 6x1, né? Beleza, Paulinho. Obrigado, viu, querido? Um Tchau, abração, pessoal. tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau. Valeu.